E estamos de volta, galera, com a segunda parte da análise dos livros Identidade em Ação da Editora Moderna, que foram os livros escolhidos lá na minha escola de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então hoje nós vamos acabar de ver todos os livros parte por parte para entender como trabalhar com eles. Vem comigo! Fala galera, Professor Eldo com vocês, e eu tô aqui hoje para a gente continuar nosso trabalho de análise dos livros didáticos do PNLD 2021, objeto 2, que a gente só vai trabalhar o ano que vem, em 2022. Esses livros são feitos para o novo ensino médio. Escolhi esse aqui primeiro porque foi o livro que foi escolhido lá na nossa escola, a gente já fez toda a primeira análise, mostrei aquela apresentação muito legal, essa aqui ó, que tem a separação de como funciona esse mapa, bem interessante, tá tudo aqui no card. Se você não viu esse primeiro, para agora, vai lá, volta lá agora, assiste o vídeo e depois você volta para cá, porque senão você vai ficar perdido, porque eu disse, eu vou continuar da onde eu parei. Paramos na metade da análise do livro 1, do 133, e antes de continuar, é claro, vem aquele momento em que você vai curtir o vídeo, então vai aqui embaixo, curte o vídeo, que isso dá uma força enorme pro canal, ajuda pra caramba, faz com que o vídeo suba. Também já se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito e não ativou notificações, então você está perdendo tempo. Se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação. Tem que estar com o sininho ligado. Se o sininho não estiver ligado, o YouTube não vai te notificar dos meus vídeos. São 2 vídeos por semana, um na segunda e um na quinta-feira. Sempre tratando de muita educação, muita tecnologia, história, metodologias ativas e tudo que você precisa. Pessoal, dando continuidade a esses livros, eu quero que você vá aqui embaixo no comentário e diga o que você achou do primeiro vídeo. Se você está achando legal, se você tem algum livro que você escolheu na sua escola e você quer ver ele analisado aqui, vai aqui embaixo e pede também. Não importa a área, eu sei que eu sou da área de humanas, então para mim é muito mais fácil analisar esses livros. Mas nas outras áreas eu vou trazer parcerias, eu vou procurar pessoas com conhecimento, eu tenho muitos colegas que são bem capazes, que já analisaram muitos livros, e eles vão me dar dicas para que eu possa passar para vocês e para que a gente possa entender melhor esses livros das outras áreas também. Só você vir aqui embaixo e escrever. Se você não pedir, eu não vou saber qual que você quer fazer, daí eu vou fazer só daqueles que foram escolhidos lá na minha escola mesmo. Vamos dar uma olhada nesse próximo capítulo do livro. Então aqui nós estamos falando sobre a arte e resistência, caráter oligárquico da República. Então a gente vê que tem até uma linha do tempo, né? O pessoal gosta bastante de linha do tempo. Ah, falando em linha do tempo, nesses novos livros, nós de história vamos sofrer muito nesse momento. Sabia não? Pois é, eu vejo muito professor de história se sentindo amarrado à linha do tempo, à linearidade. Aí eu tenho que começar com humanização, para depois ir para a idade da antiguidade, depois eu vou para a Idade Média. Pessoal, agora no ensino médio isso não precisa. É mesmo, é? Você que fez faculdade de História, você que trabalhou a parte da didática e da pedagogia, sabe que o conteúdo de História do ensino fundamental, ele é o mesmo conteúdo de História do ensino médio. A gente simplesmente repete o mesmo conteúdo. O que acontecia até 2021? Era a mesma repetição. A gente pegava no primeiro ano, trabalhava humanização, Idade Antiga, metade da Idade Média, no segundo ano, metade da Idade Média, Idade Moderna, e no terceiro ano, contemporânea. Era isso que a gente fazia. É a mesma coisa que a gente voltar lá para o ensino fundamental, que no sexto ano a gente trabalha humanização e Idade Antiga, no sétimo ano a Idade Moderna, Média, no oitavo a Moderna, e depois no nono ano a gente vê a contemporânea. Era uma repetição, gente, encheção de linguiça. É verdade. O aluno às vezes chegava para mim e dizia assim, ó, mas professor, isso é o mesmo conteúdo do nono. É o mesmo conteúdo do nono. Agora, é o mesmo conteúdo, mas de forma diferente. Ah, Eldo, mas a gente aprofundava mais no ensino médio, dá para trabalhar com uma profundidade maior, porque o aluno está mais maduro. Sim, é verdade, mas ele já viu o conteúdo. Agora a gente vai aprofundar. Então, não tem problema eu trabalhar com República no primeiro ano. Ah, mas esse é conteúdo do terceiro ano. Por quê? Ele já viu no nono. Vamos repetir agora, porque vai fazer sentido dentro do conteúdo. Porque a gente está trabalhando aqui, inclusão e exclusão social. Então, esse é o capítulo. E aí ele vai trabalhar República. Beleza, a gente vai trabalhar com o tema.
Ah, agora eu entendi! É a história temática. A gente viu isso já em pedagogia, já se trabalha com essa questão dos temas. Então o tema aqui é inclusão social. E aí, dentro da inclusão social, nós vamos trabalhar o simbolismo, nós vamos trabalhar a questão dos escravos, nós vamos trazer para o atual, vamos falar sobre cota, vamos falar sobre bolsas auxílio, tudo isso sendo trabalhado aqui, ó. É só a gente seguir o caminho. Falamos de política, olha que interessante. Então, vamos falar sobre as guerras, olha só que interessante aqui, ó. A Guerra do Contestado, movimentos messiânicos, canudos, tudo isso podendo ser trabalhado de forma significativa e contextualizada. Não é simplesmente uma linha do tempo. Cangaço, Revolta da Armada, ó. Tá aqui, o conteúdo tá aqui, pessoal. O movimento tenentista, o movimento sufragista, o conteúdo continua aqui. Era Vargas, então a gente vai falar sobre a ressignificação do passado, a construção de novos símbolos nacionais, inclusive as mesmas charges que a gente tinha normalmente nos outros livros. E aqui, ó, Enem MEC, então questões do Enem que caem bastante. Pessoal, o próximo capítulo fala sobre dinâmicas da população brasileira. É muita sociologia e muita geografia. Dinâmicas demográficas e estatísticas vitais, a transição demográfica do Brasil. Olha só, falando sobre como a população irá diminuir, quando irá diminuir, questão das mulheres, comportamento reprodutivo. Então, tem todo o conteúdo que já é trabalhado agora, mas de forma significativa. Então, aqui, ó, mulheres chefes de família, o retrato demográfico do Brasil, feito a partir do levantamento de 2015. Então, transformações na estrutura, pirâmide demográfica, as pirâmides etárias. E aqui nós temos sobre o envelhecimento da população e o bônus demográfico. Olha só que interessante. Uma estrutura para professor de geografia poder trabalhar. Isso aqui dá para trabalhar em sociologia muita coisa. Para entender, por exemplo, como funciona a previdência social, né? Então, olha aqui, ó, a mortalidade infantil, mortes de jovens por homicídio, morte de mulheres por homicídio, a criação do feminicídio, a distribuição da população brasileira, segregação, a presença dos povos indígenas, protagonismo político dos quilombolas indígenas, e assim segue. O capítulo 8 fala sobre o indivíduo na sociedade contemporânea. Então aqui é um capítulo bem de sociologia, teoria do conhecimento, a construção de noção de indivíduo em Descartes, muita filosofia também, né? A gente pode trabalhar muita coisa de filosofia aqui sobre a questão de liberdade, transformações na noção de indivíduo na contemporaneidade, existencialismo, pessoal. Olha aqui, ó, filosofia, tá aqui. O conteúdo continua existindo. Como fazer isso se tornar um conteúdo diário? A gente tem que conversar. Nós, indivíduos, precisamos conversar, fazer reuniões e assim trabalhar cada um desses livros. Free your mind. Vamos pro próximo livro. Esse aqui é o 137. Como eu disse, eu trabalharia esse como segundo livro, mas você pode fazer diferente. O primeiro capítulo vai trabalhar com... Primeiro ele vem com essas primeiras reflexões, falando sobre bandas de K-pop, que para quem não sabe, são as bandas pop de grupos da Coreia. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Que estão fazendo um sucesso bem grande pelo mundo. Então aqui ele trabalha sobre essas bandas, trazendo esse conteúdo que é significativo e que o seu aluno conhece, apesar de você poder não conhecer, mas o seu aluno conhece. E quem sabe se você conhecer isso, vocês não possam, de repente, trazer mais sobre isso para os alunos. E aí a gente vai poder entender um pouquinho sobre a perspectiva deles. Seguimos, ó, rotas comerciais e intercâmbios culturais. Então isso aqui pode ser trabalhado. Mundo Mediterrâneo, história, geografia, olha aqui, fenícios sendo trabalhados, tá? Então a gente volta na antiguidade, a Rota da Seda. Então toda essa parte falando sobre Roma, a fundação e a cidade e a monarquia romana. Então falar para eles sobre o que é república em Roma, diferente, né, do que é república hoje. Vamos trabalhar no Império Romano, depois o Bizantino. Então o conteúdo está aqui. Ah, é pouco conteúdo, Elton fala um pouquinho sobre o Império Bizantino. Gente, tragam para o aluno. Vocês não fiquem só nisso. Tragam o conteúdo, tragam mais, vão buscar mais, vão trazer mais atividades, vão fazer um formulário, peçam para eles pesquisarem, tem muita coisa para a gente fazer, sempre botando no prático, procurem que eles façam coisas práticas, é bem legal. Falem com a prof, trabalhar Bizâncio tem uma questão bem interessante, falem com a prof de artes e façam mosaicos, né? Mosaicos bizantinos, é bem interessante, bem legal, eles gostam muito disso. Empolgante. De repente pegar o pessoal que trabalha no ensino religioso e trabalhar a questão do Islã, né, da cultura
islâmica, que é diferente da cultura cristã, né? Cruzadas, então Idade Média, expansão marítima, e depois nós vamos para o Encontro de Saberes, que é o capítulo 2. Fala estoicismo, a filosofia helenística, então nós temos uma boa filosofia aqui, ó, muita filosofia sendo trabalhada aqui, a filosofia islâmica, ó, trabalhando filósofos como Al-Ghazali. Pessoal, me diz aonde que tinha esse tipo de conteúdo nos livros antigos. Não tinha, então tem, ó, tá aqui o conteúdo. Averroes, então nós temos o conteúdo sendo trabalhado aqui, ó, Tomás de Aquino, filosofia tá aqui, ó, circulação de pessoas, mercadorias e ideias pelo espaço atlântico, mercantilismo e colonização. Olha só, vamos trabalhar com a colonização. Mas, Eldo, nós trabalhamos com Brasil República no primeiro trimestre. Como é que eu vou trabalhar a colonização agora? Não tem problema, pessoal, porque você vai estar trabalhando um tema, um contexto. Ah, mas eu quero trabalhar de forma linear. Tudo bem, então trabalhe de forma linear. Pegue no livro os capítulos que trabalham e organize os capítulos dentro da sua linha do tempo. É permitido fazer isso, você pode fazer isso. Só que tem que entender que os alunos vão receber 2 livros por ano, ou 3, dependendo de como a escola se organizou. Algumas escolas organizaram dar os 6 livros para os alunos desde o primeiro ano, então fica mais fácil ainda para você trabalhar. Tudo vai depender de como a sua escola vai organizar a distribuição do livro didático. É por isso que a gente precisa fazer reuniões pedagógicas antecipadamente. Mas eu posso trabalhar com o Brasil República e depois voltar para o mercantilismo, porque eu vou estar trabalhando o conteúdo, eu vou estar trabalhando o tema e não estar trabalhando em linha. Eu sei que é difícil, mas dá para fazer. E agora, quem poderá nos defender? Que aqui a gente já entra em geografia, navegação marítima e comercial, redes de transporte, fluxos de mercadorias, e aí a gente termina, pessoal, meio de comunicação e ideologia, mídias sociais, cyberespaço, muita coisa de sociologia sendo trabalhada neste livro também. Modernidade, pós-modernidade, transculturação, há muita coisa de cultura que a gente pode trabalhar. Dinâmicas culturais, de novo temos sociologia, mas também tem bastante geografia e história sendo trabalhado aqui, cultura de assimilação, a etnografia, observação de participante. Pessoal, se vocês me disserem que isso aqui não é conteúdo, que isso aqui não vai preparar o aluno, eu não sei o que vai, porque tem muita coisa aqui, muita coisa que é significativa. Olha o hip hop sendo trabalhado aqui, é isso que o aluno vai poder ver, mas você, professor, tem que trabalhar isso aqui com ele. Essa parte aqui que fala sobre o movimento punk, que fala sobre pequenos e microgrupos, os estabelecidos e os outsiders. Olha só, muita coisa falando sobre quem nós somos. Aqui nós temos uma parte sobre cultura nerd, cultura pop. Então aqui cosplayers da Comic Con em São Paulo. Você quer conhecer cultura pop? Você é professor e quer conhecer cultura pop e não conhece ainda? Então eu vou te dar uma dica. Aqui no card, nesse momento, eu vou deixar um link para o canal Nerd Sor, que é o meu canal, Nerd Sor. Nerd Professor, Professor Nerd. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É isso mesmo. Nesse canal eu falo sobre cultura pop, eu falo sobre filmes, livros, sobre séries, games, tudo que pode ser muito significativo para o seu aluno. Quem sabe você vai ali, assiste um videozinho de 8 minutos, 6 minutos e fica por dentro de um assunto que o seu aluno está discutindo, e aí você consegue entrar na discussão com ele. Isso vai trazer o seu aluno para você, vai ficar cada vez mais fácil de você trabalhar. Então vai ali, Nerd Sor, clica no card aqui, vai lá no canal, se inscreve também lá, acompanha, dá uma força que eu vou te ajudar também nisso aí. 8. Sujeito na era da globalização. Totalmente geografia. Tá aqui, né, pessoal? Não temos nem o que discutir com relação a isso. Identidades múltiplas, muita filosofia também. Identidade, inconstância, sociedade, espetáculo, vigilância. É muita filosofia essa parte aqui, ó. Redes sociais e selfies. Trabalhar sobre isso, que é a venda da própria imagem. Hoje em dia o aluno tem muito isso, muito necessário isso. Aqui a gente pode trabalhar muito em conjunto com o pessoal de projeto de vida, que vai trabalhar essa parte também. E vamos para o segundo ano. No segundo ano nós temos outra disciplina. Eu quero voltar aqui no mapa, e aí a gente vai trabalhar aqui, ó. O segundo, o 134, é trabalho e tecnologia. Então, como eu disse para vocês, olha só, tudo que é filosofia está aqui. Então, olha aqui, ó. Trabalho, humanização e desumanização, trabalho como característica humana de Locke. Geografia aqui, ó, mercado de trabalho, esta parte aqui, terceira revolução industrial, e veja como ele mistura, ó, história, então a segunda revolução industrial, base em história, mas também tem geografia envolvida. Aqui, ó, sociologia, sobrevivência humana, trabalho e tecnologia é sociologia, mas ó, tem muita história, muita geografia e tem, ó, ciências na natureza, linguagens, análise do discurso da mídia, muita coisa de outras disciplinas também envolvidas. E isso tem nas outras coleções das outras disciplinas também. Só que esse mapa torna mais fácil para a gente entender e separar
a divisão de como trabalhar esse conteúdo, qual é a logística da coisa, porque às vezes é muito fácil a gente falar, mas a logística é difícil de fazer lá na prática, principalmente porque o nosso aluno, ele vem do ensino fundamental trabalhando em caixinhas, ele não trabalha de forma em área, e a gente vai precisar fazer isso com ele. Então esse aqui seria o mercado de trabalho, e esse aqui, ó, Transformações da Natureza e Impactos Socioambientais, que é o livro 2 do segundo ano que eu, né, separei para trabalhar. Então olha como ele é bem complexo. De novo, ele mantém as mesmas cores e olha só, o antropoceno e a questão ambiental. Então é uma questão bem de geografia e ele se divide aqui, ó, com bastante geografia, ó, consumo sustentável entrando na sociologia e na história, ética ambiental aqui já é filosofia, ó, muita coisa de natureza, tá vendo? Então a gente tem muita multiplicação de conteúdo. Na sequência, política e território, olha como ele vai diversificando, pessoal. E cada ano, o primeiro e o segundo, eles já são mais separadinhos. E depois ele começa a misturar mais, mesclar mais, porque o aluno vai aprendendo aos poucos a identificar que tudo é uma coisa só. Então ele mescla bastante, tá? Então no segundo ano aqui em Política e Território vamos trabalhar a Revolução Inglesa, a Ascensão e Queda de Napoleão, as zonas liberais, ó, limites e fronteiras, teorias políticas de Aristóteles, Hobbes, Maquiavel e seguimos. Esse livro Dinâmicas e Fluxos a gente viu no primeiro ano ainda e por fim terminamos com Ética, Cidadania e Direitos Humanos. Daí ele trabalha essa área e ele está dividido assim, ó, com ditaduras da América Latina, preconceito e discriminação, ações humanas, ó, direito à cidade, então todo esse conteúdo. Vamos lá para o livro ver como é que ele está então. Vamos começar nesse aqui. Aqui do lado eu vou direto, porque a primeira parte dele repete, né, a gente já viu isso aqui, então eu vou direto lá para a parte do sumário. Então capítulo 1, trabalho, humanização e desumanização. O que é trabalho? A questão do ócio, trabalho e desumanização. Filosofia, né? Vocês entenderam? É claro. Tá aqui. Trabalho, escravo e servidão. Escravidão no mundo grego-romano, servidão e trabalho artesanal na Idade Média. Estamos com história. É isso aí. Muita sociologia também, é claro, mas aqui base é história. Revolução Industrial e transformação da sociedade no mundo do trabalho. Temos de novo a história aqui. O trabalho humano como força motriz, paus, pedras, ossos e cestos, desenvolvimento tecnológico, trabalho, valor e lucro, muita coisa de sociologia e geografia podendo ser trabalhada aqui. A pirâmide do sistema capitalista, ó. Espaço mundial, relações de produção, capital e trabalho, a DIT e o espaço mundial. De novo, nós temos muita geografia e muita sociologia. Mercado de trabalho, tendências nos diferentes setores da economia. Trabalho no século XXI, mercado de trabalho, tendências nos diferentes setores da economia. Muita geografia aqui. Nossa senhora, e muita sociologia também. Trabalho no século XXI, impacto do neoliberalismo, trabalho na atualidade, a perda da identidade com o trabalho flexível, sociologia, né? Filosofia também dá para trabalhar aqui. Bom, dá para trabalhar as 4. Em todos dá para trabalhar as 4, pessoal, qualquer um consegue. Mas ele tem um foco um pouco maior em alguma delas. Trabalho e ética na sociedade contemporânea. Então, de novo, nós temos a filosofia trabalhando ética. Se você seguir aqui, ele tem a mesma estrutura dos outros livros, mas trazendo esses conteúdos. Vamos para o próximo aqui? Bora! Vamos lá para o sumário. Então, nesse livro, ele continua falando sobre a questão do trabalho, da sociedade em desenvolvimento. Então, aqui, ó, natureza e admiração e dominação. Então, natureza e revolução científica, filosofia moderna e domínio da natureza. Dá para notar nesse livro, ao trabalhar com ele, as divisões. Outros trazem mais separado ainda. Então, de novo, qual você quer? Você já escolheu na sua escola? Então, desce aqui no comentário e comenta. Eldo, faz uma revisão da coleção X da editora tal. Eu vou lá no site da editora, vou pegar o livro, vou estudar ele e vou fazer um vídeo para você, para te ajudar a entender como está estruturado cada livro, para que você possa entrar o ano que vem muito bem no novo ensino médio, para que você possa fazer com que a educação do seu aluno seja de qualidade de verdade, porque ela depende muito mais da gente, professor. Se você gosta do canal, se você está pegando bastante dicas aqui comigo, então vai aqui, clique em Seja Membro. Ali você vai ver um vídeo onde eu faço uma proposta bem legal para você. Tá? Você vai poder apoiar o canal, ganhar benefícios com isso, vai ser bem legal, vai fazer parte de uma comunidade que está crescendo, pessoal que está querendo se tornar digital mesmo, que está querendo conteúdos diferentes e vai ter acesso a muita coisa legal. Então vai ali embaixo, clique em Seja Membro, me ajuda que eu te ajudo também. E compartilhe o vídeo com todo mundo, porque compartilhar o vídeo é uma das coisas que mais faz com que o vídeo suba e ajuda bastante o canal. Ok, pessoal? E se você quer mesmo se tornar um professor digital, aqui na descrição vai ficar o link
o curso Ferramentas Digitais na Educação, um curso de 180 horas com certificado totalmente online que está mudando a vida de muito professor que quer realmente ser digital. O pessoal está adquirindo o curso aqui pelo link, tá? Isso, além de ajudar vocês, ajuda também aqui ao canal. Cara, custa R$30, é 29 e pouquinho e traz muita coisa para vocês. Então vai ali, dá uma olhada, confere que vale a pena. Então esse aqui continua trabalhando com os seres humanos e os diferentes usos da natureza no tempo e no espaço, atividades econômicas e seus impactos socioambientais na construção do Brasil. Então aqui nós temos muita geografia, tá? Muita história também, vai falar sobre a República, o café. Então a gente volta aqui à República. Lembra que a gente viu República no primeiro livro? Não. Ah, mas vimos República e estava fora, e agora vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Ah, mas vamos repetir. Pessoal, você não está repetindo o conteúdo do ensino fundamental? Então, só que está vendo a partir de temas, é diferente, ok? Antropoceno, ação humana e crise ambiental, aqui ó. Então nós temos muita coisa de sócio e de filo aqui. Sociedade de consumo, né? Muita geografia, muita sociologia. Desenvolvimento sustentável e políticas ambientais. Então aqui entra a geografia, a filosofia, a sociologia. Críticas à dominação da natureza, razão e sua relação com a natureza. Então entramos no campo da filosofia de novo. Povos tradicionais, natureza e capitalismo. Como a gente vai trabalhar isso? Não sei. De novo, eu vou ajudar vocês. Podemos separar isso e cada professor de cada componente pegar um capítulo e trabalhar aquele capítulo. Eu posso pegar o mesmo capítulo, o capítulo 13, eu acho que é bom para sociologia. Eu vou trabalhar em geografia também. Beleza, vamos trabalhar junto. Então, trabalhem juntos. Comecem devagar. Eu sei que vai ser difícil. A BNCC quer que a gente trabalhe por área, tudo. Mas é difícil fazer isso acontecer do dia para a noite. Então comecem devagar. Comecem trabalhando metade do capítulo, cada um trabalhando uma parte. Vamos dar continuidade um por um. De repente pega o capítulo 1 desse livro, o capítulo 2 do outro livro lá e juntem para trabalhar. E façam uma atividade relacionada a isso. É difícil, é complicado e tem que ir devagar. Então vão devagar, mas façam. Quem sabe no ano que vem a gente já começa a misturar mais ainda os componentes, mais ainda o conteúdo para fazer cada vez mais aulas significativas. E o 136 é o volume que dá início ao terceiro ano. Então aqui a gente vai falar sobre muita coisa de política. O aluno de terceiro ano é um aluno que tem uma estrutura um pouco maior, né? Ele já tem uma idade mais elevada, então aqui a gente vai falar sobre aqueles temas bem contemporâneos, tanto na filosofia quanto nas outras disciplinas. Então, ó, teorias políticas, estados nacionais e nacionalismo, então vamos falar da Segunda Guerra Mundial, democracias e rupturas no regime democrático, origens da democracia, vamos voltar lá atrás nos gregos. This is Sparta! Vamos lá. Imperialismo e conflitos mundiais. Então aqui a Primeira Guerra, Revolução Russa, Segunda Guerra, questões do Estado, muita filosofia, muita sociologia, geopolítica do espaço mundial, tá? Então, mesmo que a gente separe por capítulos, ainda assim, se vocês notarem, todos eles falam sobre o mesmo tema. Qual é a principal vantagem disso? Mesmo que a gente trabalhe separado, a gente vai estar trabalhando o mesmo tema. A cabeça do aluno vai fazer muito mais sentido, porque nós, professores, trabalhamos o nosso conteúdo. A gente entra dentro da nossa sala de aula e trabalha nosso conteúdo. A gente sai da nossa sala de aula e trabalha nosso conteúdo. Mas quando a gente sai da sala, o aluno continua e vem outro professor com outro conteúdo. Se a gente trabalhar os conteúdos com o mesmo tema, vai fazer muito mais sentido na cabeça do aluno. Isso vai significar o conteúdo para ele e vai engajar melhor. Agora eu saquei! Política e poder, né? Muita socio aqui, né? É uma das partes que eu mais adoro da sociologia, é trabalhar essa parte da política e do poder. Ensinar o aluno coisas práticas do dia a dia sobre eleições, sobre votação, sobre o que faz um STF, o que faz a Câmara de Deputados, o que faz um presidente. É bem importante de trabalhar isso aqui dentro. Sobre luta, construção do território e geopolítica do Brasil. Não precisa nem falar que aqui tem muita geografia e muita sociologia também. O último livro, pessoal, sei que o vídeo já está bem extenso, o outro vídeo foi mais extenso ainda. Se vocês quiserem que eu trabalhe mais aprofundado cada um deles, pede ali, de repente eu faço um vídeo para cada livro. Olha só, Fundamentos da Ética e da Cidadania. Já começamos falando em ética e cidadania. Aqui entra história, geografia, sociologia e filosofia. Não tem, né? Todas trabalham isso. Direitos humanos, olha que legal. Lá no Bom Retiro nós temos uma disciplina no primeiro ano dentro do empreendedorismo que é só direitos humanos.
Então, de repente, o professor de direitos que vai trabalhar direitos humanos, que é um professor da área, pode pegar esse capítulo aqui e trabalhar lá. E quando chegar aqui, a gente não precisa ver isso aqui de novo, a gente já viu lá. Autoritarismo e populismo na América Latina, ó, a Era Vargas. Mas, Eldo, nós vimos a Era Vargas no primeiro ano. Sim, e agora a gente está vendo ela de outro ponto de vista. Ditaduras na América Latina, sociologia e história, tá aqui. Desigualdades sociais e igualdade de direitos, muita sociologia, muita filosofia. Urbanização e direito à cidade, olha aqui. Preconceito, discriminação e violência, trabalhando sobre minorias sociais e ações afirmativas. Deslocamento, populacionais, desafios e tendências atuais, muita geografia. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, página 126. Se eu quero ver esse capítulo, olha só. Esse capítulo, então, falando sobre minorias sociais e ações afirmativas. Com dica de livro, ó, As Cores da Desigualdade, da Daniele Cireno Fernandes e do Diogo Henrique Relau. Tá? Então, tem até uma dica de livro aqui. Falando sobre a Lei de Amparo a Grupos Sociais Desfavorecidos. Dicas de sites, Instituto Sou da Paz. Olha quanto trabalho que dá pra gente falar aqui, ó. Sobre violência. Olha o filme, Escritores da Liberdade. Quem sabe a gente não passa esse filme para os alunos. Ah, passar filme? Passar filme, mas com contexto, com autoridade. Passar um filme e depois fazer um formulário lá no Google Formulários e passar para o aluno. Por sinal, vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que eu fiz ensinando como utilizar o Google Formulários como trilha de aprendizagem. Então, a gente pode olhar aqui, ó, sobre intolerância, atividades religiosas. Pessoal, ó, mais um filme aqui, ó, Infiltrados na Clã, do Spike Lee, filme de 2018, interessantíssimo, sobre crimes de ódio. Então, o conteúdo está aqui, pessoal. Basta a gente saber utilizá-lo. Basta a gente aprender a trabalhar com ele. Olha o bullying aqui. Pessoal, tem muito tema interessante. Eu fiz um vídeo sobre o Setembro Amarelo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, falando sobre a questão do suicídio, onde eu trabalho com o filme Conrad e Michelle, Se Palavras Matassem. Muito interessante o filme, é um tema bem perigoso, bem complexo de ser trabalhado, mas eu crio um plano de aula nesse vídeo de uma forma com que você possa abordar o assunto de forma tranquila, de forma bem lúdica, que pode começar tanto com o ensino fundamental quanto o ensino médio, tá, pessoal? Então tá aqui no card o vídeo sobre o Setembro Amarelo que eu fiz para vocês, é bem legal, dá uma conferida lá, compartilha com todo mundo. E a gente segue aqui trabalhando. Olha só, vamos ver o próximo, o último capítulo, Deslocamentos Populacionais, Desafios e Tendências Atuais. Então aqui é um capítulo que trata muito sobre geografia, o fenômeno migratório, falando sobre as novas migrações, a migração internacional no contexto atual. Quem sabe vocês não tenham na sua sala de aula nesse momento um migrante, um imigrante, alguém que veio de outro país, por que veio? Trabalhar isso de forma contextualizada, sabe, bem orientada para não criar problemas nem gerar bullying, mas a gente pode trabalhar essa visão do aluno, do migrante, do imigrante mesmo, quem sabe trazer uma visão sobre o porquê, o como isso acontece. Esse é o livro. Pessoal, então aqui a gente trabalhou com os livros da Moderna, a coleção Identidade em Ação, é uma das muitas coleções que foram disponibilizadas para os professores escolherem. Existem outras coleções bem interessantes, inclusive tem um livro que ele é Humanidades e Matemática em Contexto. É um livro que une humanas e matemáticas, que eu vou fazer um vídeo para vocês de como utilizar esse livro, como contextualizar ele dentro da estrutura que está sendo montada no novo ensino médio. Pois é um livro que junta humanidades e matemática. Fazer um trabalho interdisciplinar entre essas duas áreas é bem interessante e faz muito sentido. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal e agora, quem sabe você não maratona essa playlist aqui, ó, sobre o novo ensino médio. Tem tudo o que você precisa saber sobre essas novidades que estão surgindo agora. Ou, se você quer saber sobre o Programa Nacional do Livro Didático, sobre os livros, dá uma olhada aqui, ó. Essa playlist aqui traz uma análise sobre todos eles em um formato simples. Mas agora eu vou começar a analisar coleção por coleção. Certo, pessoal? Um forte abraço e se cuidem.